Mas toda quarta-feira nós temos, né, o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas no nosso grande portal. A 0 hora de hoje, na manchete da última página da capa final, traz uma notícia, um comentário, amparado, evidentemente, em provas econômicas, que a pobreza na Argentina está com 38,1% da população. E que esse índice é 14,8% menos do que o era há 6 meses atrás. Então, há 6 meses atrás, estava com 52,9%, mais de a metade da população. Está indo em direção a 1/3. E o que se espera, o que se quer aos nossos irmãos da Argentina é que isso fique em 0. Evidentemente que esta queda decorre do governo atual, governo da direita, que terminou com aquela esquerda esquizofrênica que vinha na Argentina, e que não bastasse a Cristina Kirchner ter sido presidente e começar a desmanchar com a economia argentina, ela, no último governo, ainda era vice. Aliás, restou condenada agora por outros atos governamentais. Então, o Milei está mais ou menos há 1 ano, não sei quanto tempo, 1 ano e pouco, está conseguindo acabar ou diminuir, que é a obrigação. Acabar é uma coisa meio difícil em países como os nossos sul-americanos, que ainda não são países em grande desenvolvimento. Sabem, a senhora, o senhor que está me ouvindo, que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, para ser mais preciso, Buenos Aires era a cidade, para nós aqui na América do Sul, de primeiro mundo. Buenos Aires e a Argentina eram cidades e países que, comparados com o nosso Brasil, era muito mais desenvolvido. Na verdade, um território grande, não tanto quanto o nosso, e uma população grande, que é 1/3 da nossa. Mas a Argentina, porque colonizada em maior parte por ingleses, espanhóis, é evidente que é a origem, mas com muita influência inglesa, lá no século XIX, desenvolveu-se, século XIX e início do século XX, desenvolveu-se muito mais que o Brasil. Pois a Cristina Kirchner conseguiu deixar a Argentina na miséria que estava quando o Milei assumiu. Mas isso já vinha um pouco de antes. Sabe, havia uma época lá, nos anos 70, 80, que no verão, a Argentina mais frio, mais ao sul, evidentemente, as praias argentinas, mesmo no verão, são de difícil condições de banho, porque as águas não são quentes, são mais geladas. Então, as famílias argentinas vinham para o Brasil e lotavam, especialmente Santa Catarina, que é um local mais caro que o Rio Grande do Sul, sempre o foi. Era famosa a frase das famílias argentinas, do chefe de família argentina, que vinha naquela época para o Brasil, passar as suas férias aqui, no verão, por causa que um grande poderio econômico que tinham, que chegava nos locais e perguntava o preço de alguma mercadoria, de algum bem, de alguma coisa que quisesse comprar, e já dizia, dá-me 2, me dá 2. Já levavam
mais do que precisavam. Por quê? Porque tinham recursos. Pois a economia argentina foi destruída desde que inventaram aquela idiotice de equiparar o dinheiro argentino, peso, ao dólar. Muito bem. Ali começou o caos econômico. Governos de esquerda que sucederam ali foram enterrando até o ponto quase final, quando o Milei foi eleito o ano passado, assumiu o ano passado. O que eu quero dizer com isso? É manchete da Zero Hora. Olha, e vamos deixar bem claro que a Zero Hora não é um jornal simpatizante da direita. Vamos deixar bem claro. Mas é manchete porque consta na página final uma reportagem bem grande com relação a essa situação econômica. Por que o Milei está conseguindo, mesmo com alguns protestos contra, e é normal que tenha protesto, faz parte da democracia decente. Democracia indecente quer cortar protesto. E eu vou chegar lá. O que o Milei fez? A primeira grande ato do Milei com relação a diminuir a pobreza argentina. Corte de gastos públicos. Corte de gastos públicos. Acabar com o excesso que a esquerda tresloucada do mundo inteiro, e a nossa do Brasil é uma das piores, porque é mais idiota, mais cheia de idiotas no descomando da nação, e entende que tem que fazer. Sabe, não é distribuindo benesses à população que tu vai acabar com a pobreza. Quem faz isso, como a Venezuela, como a Nicarágua, como a Cuba, e Cuba vem fazendo isso há mais de 60 anos, acaba liquidando a sua população. Eu vou adquirir um livro que está circulando aí, acho que Pavinato é o autor, ou ele está divulgando, da história do Karl Marx. Não é da filosofia, não é das ideias idiotas dele, mas da história dele, para demonstrar que ele pregava uma coisa e fazia outra. Exatamente o que faz a esquerda no mundo inteiro. Olha, nós, homens, e falo homens no sentido de humanidade, não é fazendo diferença, nós homens, então, referindo-nos a homens e mulheres, não somos como animais, não somos como um cachorro, que fica só na volta circulando e só quer ali tendo água e alimento e está satisfeito. Nós fomos criados por Deus, insuflados de uma maneira diferente. A nossa alma, o nosso espírito, diferentemente dos animais, né? Não tem alma, tem ideias e visões diferentes. Os homens não foram, volto a dizer, no sentido de humanidade, homem e mulher, não foram criados iguais. Não há ideia, como esta nefasta, idiota, incompetente filosofia marxista, que depois foi bem estendida no mundo por Lenin e por Stalin, né? Não são essas ideias idiotas que vão resolver a situação dos povos. E aí nós viemos em tudo aquilo que não pode ser feito e que, em base na ideia, no amparo dessa filosofia imbecil, marxista, leninista, stalinistas e tudo que é isso, das mais que tem por aí, até petistas, vamos deixar bem claro, psolistas, pensa. E, na verdade, eles nem pensam. Se pensassem, não tinham essa ideia. Quando o bolchevismo tomou conta da Rússia e depois estendeu a sua teia de aranha, estendeu os seus tentáculos por quase toda a Europa, especialmente nas cercanias russas, e criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lenin, que era admirador e pregador das ideias de Marx, e seu seguidor, pior ainda, Stalin, esse matou muito mais gente, Lenin morreu mais cedo, Stalin durou muito mais, foi pior.
inventaram de igualar as pessoas da forma errada. O que nós precisamos, isso Milei está fazendo na Argentina, o que nós precisamos é ter a convicção, a certeza, a ideia de que a economia não funciona com regras escritas. A economia funciona com regras consuetudinárias, com regras costumeiras, com regras que nós conhecemos, as regras do comércio, da oferta e da procura. Eu estou vendendo o produto por esse valor, o vizinho ali está vendendo por um pouco mais, eu baixo o meu para vender mais, ele baixa o dele e assim vai circulando, o comércio vai insuflando, vai se expandindo, e a circulação comercial é a que dá, comercial e industrial, é a que dá a sustentação à economia no mundo. Qualquer ideia contrária a isso é idiotice. Não se coordena a economia, e os grandes economistas do mundo sabem isso, os grandes economistas do mundo escreveram isso. Tem os retrógrados, os idiotas, os atrasados, como o nosso ministro da Economia aí, que é esquerdista e acha que é distribuindo bolsas famílias e trancando e gastando de forma enorme, de forma incompetente, ou até, vamos dizer o contrário, de forma interesseira, para fazer um governo que ele esteja bem e o povo que esteja mal. E aí fica prometendo mentiras, prometendo ajudas aqui, ajudas ali, e conseguindo voto para se reeleger. Esse é o sistema da esquerda. Não vamos ser cego. Basta se olhar o mundo inteiro, que hoje se olha através do celular, hoje não tem mais aquele controle único da mídia, daquelas mídias que se escreviam e que diziam que era assim. Hoje não. Hoje todo mundo fica sabendo das verdades que ocorrem aí. Se nós tivermos uma democracia eficiente, em que todo mundo possa dar, expor e falar a sua ideia e interferir na administração pública através do voto democrático, decente, honrado e honesto, não aqueles que vêm aí com membros de poderes gritando que vencemos o bolsonarismo. Isso aí é o lado errado. O lado certo é que nós, eleitores, exijamos dos nossos representantes que façam aquilo que for melhor para a população. E fazer o que é melhor para a população é incentivar. Volto a dizer, agora ali na Argentina está se demonstrando isso, depois de ter se estragado a Argentina. É incentivar que haja grande circulação do dinheiro através do giro econômico e industrial do mundo inteiro. E aí as coisas vão funcionar. O que a esquerda podre, corrupta, indecente, desonesta, esquizofrênica, maldosa, mal intencionada e perseguidora, como o nosso desgoverno podre que tem no Brasil, quer é comandar a população através de ideias mentirosas, de ofertas e promessas que não cumprem, de mentiras e mais mentiras por aí, e concentrar os gastos a seu favor, gastando de forma desenfreada, descontrolada, contrariamente àquilo que qualquer gerente, qualquer CEO de empresa sabe como é que funciona. Aí nós evitaremos até que ocorra aquilo que às vezes se vê por aí afora. Sabem, eu sou defensor de que todo representante público eleito pelo voto, ou aqueles outros que são através de concurso, tenham o seu ganho. Ninguém tem que ser membro do Executivo, ou membro do Legislativo, ou membro do Judiciário de graça, porque isto seria a aristocracia, como se governava antes. Só os poderosos podiam ser representantes, só os poderosos faziam parte dos conselhos de administração. Não. Nós temos que dar a oportunidade a todos que se passem a representar nos cargos fixos por concurso público. Qualquer um tenha acesso
ao concurso, acesso ao concurso, nos cargos eletivos que qualquer um tenha acesso através do voto. E nós que damos que somos o povo, a nação, não é o Estado, não é o governo que tem que mandar, não é a nação que tem que mandar e o governo tem que exercitar, tem que administrar, tem que gerenciar como um CEO de uma empresa, como um gerente de uma empresa. E é o que nós não estamos vendo aqui, sabe? Não tem que ser de graça nenhum deputado, nenhum vereador, não tem que ser de graça nenhum senador, nem os representantes do executivo, prefeito, governador, presidente, não. Tem que receber e até defendo que sejam bem remunerados para que não haja corrupção, para que não haja depois as negociações aí para favorecer A ou B em troca de dinheiro, embora isso muito aconteça. E quando acontece, tem que se descobrir e se eliminar, nunca mais votando naquela pessoa. Esse é o caminho. Mas, para encerrar, voltamos a dizer, não tem que ser dadas apenas benesses, tem que ser dado incentivo a que o país se desenvolva através dos meios normais de comércio e indústria. Ideias esquizofrênicas de Marx, de Lenin, defendidas depois por Lenin, por Stalin, né? Ideias de Handel, essas ideias não prosperam. Está aí Cuba morrendo de fome a população. Está aí a Venezuela com esse ditador nojento, asqueroso, repugnante, que, aliás, é muito amigão dos nossos governantes. Está aí a Nicarágua. Enfim, está aí os países que desastrosamente estão nesse rumo de esquerda. Temos que demonstrar para a esquerda que nós queremos um governo, se não de extrema-direita, pelo menos de tendência direita, que libera todas as pessoas para que exerçam as suas funções, as suas atividades da sua melhor maneira, que possam criticar e falar tudo o que queiram falar, e não ser amordaçado como estão tentando fazer até no Brasil. É isso que nós precisamos, porque aí o país vai funcionar como uma empresa, e uma empresa funcionando bem, todo mundo sabe como é. Ela progride, ela se desenvolve, ela cria filiais, e ela cria um grande emaranhado comercial e industrial, e isso favorece a todo mundo, ajuda a todos. Eu vou adquirir um livro que anda sobre Marx aí circulando, para ler também da vida dele, porque as ideias dele são nefastas, já disse para a senhora e para o senhor, ninguém consegue nem ler aquelas porcarias, mas para saber também da vida dele, para trazer mais notícias sobre isso. E encerro com mais uma vez lembrando que no dia 12, sábado que vem, a Associação Atlética Banco do Brasil, que está há 64 anos em Camaquã, vai reinaugurar sua sede, vai recomeçar a funcionar com todo vapor. Nós vamos, inclusive, com a anuência do Dr. Eduardo, aqui do Clique Camaquã, trazer os administradores das associações, não do banco, de nível nacional, que vêm aqui, vêm fazer uma visita à cidade, uma visita aos poderes constituídos, e vão estar presentes aqui no Clique Camaquã para dizer quais são os objetivos do desenvolvimento da nossa 60ª associação. Isso será no dia 11, sexta-feira, e no dia 12, uma grande festa de comemoração a esta renovação das atividades ABBanas. Bom dia. Bom dia, Dr. Nelson Egon Geiger.